Eu quero aqui mostrar aqui para vocês e eu quero nesse momento ler aqui uma pérola institucional, porque nós vivemos tempos sombrios. Nós vivemos tempos onde os princípios da palavra de Deus estão sendo deturpados. Essa é a realidade. Nós vimos aí o nosso pastor Jonatas durante os últimos 2 meses falando, ministrando acerca de nós estudarmos a palavra de Deus, de nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus que ela é que ilumina os nossos caminhos e a nossa mente. E hoje nós vivemos aí num mundo onde as teorias, ideologias, onde nesse momento nós temos aí pessoas em universidades federais, públicas, privadas, aí introduzindo muitas das vezes nas cabeças dos alunos, dos estudantes, dos acadêmicos, teorias frias e teorias satânicas. E nós, como povo de Deus, nós somos o povo da luz, nós não somos do povo das trevas. O povo das trevas não pode habitar no povo da luz. E nesse momento, nós que somos sal da terra, nós somos a luz deste mundo, nós devemos ficar atentos. Nós devemos ficar atentos e tentar também influenciar. Nós não podemos ser influenciados, nós somos influenciadores. E é por isso que essa bancada aqui é formada de teólogos, comunicadores, por servos de Deus, graduados, que estão aqui também aptos para ensinar, para mostrar, para guiar o povo de Deus, guiar através do cajado, porque muitas das vezes o cajado ele serve não é para bater, mas é para dar direção às ovelhas, é para conduzir o rebanho. E aí nós temos vistos aí esse tempo difícil, onde os jovens, principalmente as crianças, onde nós temos aí acadêmicos sendo muitas das vezes influenciados por teorias marxistas, teoria de Karl Marx. Esse camarada que viveu aí há muito tempo atrás, mas que deixou um legado que nós temos visto nos dias de hoje, isso se cumprir não somente em Manaus, mas em todo o Brasil. Teorias frias, teorias falsas, teorias mortas. Pastor Ronaldo, me presta aqui, por favor, a palavra de Deus, porque com a palavra de Deus, ela que é o nosso escudo, é o nosso guia, a gente sente mais firmeza em estar falando, segurando, mostrando aqui a Bíblia Sagrada. Porque todos nós devemos estar pautados aqui, ó, na palavra de Deus. E aí a gente vê as crianças, a gente vê universidades que estão aí que adotaram teologias, ideologias, filosofias, sociologia, para justamente enganar muitos alunos, muitos acadêmicos. E de quem que eu estou falando aqui no Brasil? Nós temos aí um tal de Paulo Freire, que é conhecido como o patrono da educação brasileira. Mas na realidade, nós conhecemos ele como o assassino da educação brasileira. É por causa dessas teorias de Karl Marx, o marxismo, através de um adepto aqui no Brasil que se chama Paulo Freire, que nós estamos aí fracos. Que nós estamos aí, muitas das vezes, a gente ensina os nossos filhos nas nossas casas boas maneiras, bons costumes, mas quando envia para uma instituição de nível superior, o filho se transforma, o filho volta diferente. É por causa que essas ideologias estão implantadas nas instituições públicas, privadas, federais. E eu quero dizer que ele, Paulo Freire, ele que vem das raízes do Karl Marx, ele implantou aí justamente aonde? Nas classes mais baixas, onde teoricamente é mostrado que o índice de analfabetismo ele tem diminuído por conta dessa teologia, dessa sociologia, desse socialismo, comunismo, que vocês sabem, que nós sabemos do que se trata. E eu quero aqui ler rapidamente o que diz aqui um texto bem especial que fala sobre Paulo Freire, que ele é considerado o patrono da educação brasileira, isso porque ele desenvolveu uma teoria educacional que foi amplamente defendida por políticos de esquerda e enfiada goela abaixo nas escolas de norte a sul do Brasil. Isso há mais de 30 anos.
O educador está tão enraizado no imaginário popular que em paredes de muitas escolas acha uma frase bonitinha, sua, como assim como as aberturas de reuniões pedagógicas, dentre várias outras situações. Qualquer professor que sonhe em passar um concurso federal, estadual ou até nos menores municípios é obrigado a engoli-lo, assim como todos os pensadores que gravitaram em sua órbita, como Caio Prado, Júnior Nelson, Werneck, Sodré, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Daci Ribeiro, Maria Ieda Linhares e por aí vai. Hoje é sabido que uma das principais manobras da política, dos esquerdistas, do comunismo, do socialismo, é construir mitos e mantê-los como os intocáveis ou como divindades absolutas de todas as verdades. Mas o fato inconteste é que depois de 3 longas décadas manducando os discursos freirianos, o nosso Brasil, querido Brasil, tornou-se em larga distância o exemplo máximo no planeta em atraso educacional. E que garante isso é o próprio ranking do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que coloca o Brasil nas últimas colocações dos 70 países avaliados. Para entender o número deste retrocesso, estatisticamente comprovado com a pedagogia mitológica de Paulo Freire. Basta lembrar que o pedagogo era adepto à teoria marxista. Paulo Freire era e é adepto da teoria marxista. Desenvolveu a aplicabilidade de luta de classe por meio da sua obra Pedagogia da Libertação. Por este caminho pedagógico, a ideia de Karl Marx chegaria ao ambiente escolar, fazendo dos menores favorecidos ativistas políticos. É por isso que eles são a favor da escola com partido, para não destruirmos aí essas ideologias dentro de sala de aula. E não mais membros de uma educação despossuída de ideologias e partidarismo. Na prática, nada menos do que já se conhecia como doutrinação marxista nas escolas e universidades, que em vez de formar cidadãos e profissionais para o crescimento do país, forma soldados a defender com unhas e dentes o marxismo no meio acadêmico. Fique bem atento, querido ouvinte telespectador, você acadêmico, você estudante. Quando você observar alguém, um professor, um aluno, quando você pesquisar e você conhecer essas teorias, e quando você vê pessoas assim adeptos a essas teorias, fique cuidadoso. Pegue a palavra de Deus e comece a manusear a Bíblia, porque ela é a nossa bússola que nos leva aos céus. Na prática, nada menos do que já é conhecida a doutrinação marxista nas escolas e universidades, que em vez de formar cidadãos e profissionais para o crescimento do país, forma soldados dispostos a defender com unhas e dentes o marxismo no meio acadêmico. A principal obra do Paulo Freire é a Pedagogia do Oprimido, que o gabaritou para a Secretaria de Educação em capital paulista no primeiro governo do PT, com a prefeita Luísa Erundina em 1988. Sempre com Freire no colo como um troféu. Erundina, ela ocupava em 1993 a Secretaria de Administração do presidente Itamar Franco. E a partir daí, o velho patrono da educação marxista, levado pelos velhos padrinhos políticos da esquerda, tornou-se um dos principais articuladores do núcleo duro da última grande reforma educacional brasileira ocorrida em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tal reforma deu a catastrófica Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, lei descaradamente freiriana de Paulo Freire, cujos resultados são catastróficos. Um país que, por força, por lei federal, municia o aluno, empareda o professor, aprova todo mundo e, por consequência, formou uma geração de analfabetos. É por isso que nós tivemos 2 ultimamente aí.
funcionais, imbecis, úteis, alienados e doutrinados. Enquanto a educação brasileira estiver pautada no método freiriano, numa lei descaradamente marxista, o resultado continuará sendo o mais desanimador possível, chegando ao ponto de convencer que o fundo do poço tem porão. É por isso que hoje nós, como ministros da Palavra de Deus, aqui como teólogos, aqui como jornalistas, aqui como mestres e também doutorandos na área, nós queremos dizer para você, querido irmão, amigo, ouvinte, telespectador, a nossa bússola, o nosso guia, a Palavra de Deus, que a cada dia nós possamos entendê-la para combater o reino das trevas que estão tentando e tentaram influenciar pessoas. Mas se nós levantarmos a partir de hoje um exército pautado na Palavra de Deus, nós vamos ver os frutos. Não vai ser tão rápido, é simples. É uma batalha meio árdua, mas que, olha, como consequência, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos viverão outros tempos. Ficamos atentos, vigilantes como sentinela, aonde quer que você passe. Você pode estar nesse momento a caminho da faculdade, ou você pode estar voltando. E você pode estar refletindo sobre isso. Poxa, o pastor Israel está na Boas Novas agora e ele está alertando sobre algo que eu já vi, que eu já conheço. Pois é, agora olhe com os olhos espirituais. Estude a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela está com todas as respostas que nós precisamos. Não é por ideologias falsas criadas por esses historiadores, filósofos, sociólogos, que hoje que a nossa geração pode ser enfraquecida. Mas nós cremos que nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, o povo que foi escolhido para mudar esta geração. Crianças, jovens, estão aí conhecendo sobre aborto, sobre drogas, sobre maconhas, estão aí influenciados por essa tal ideologia de gênero, falando de homofobia, conhecendo essas leis que são leis satânicas. Mas nós temos aqui a nossa lei e nela nós temos que ser um bem-aventurado, porque o bem-aventurado medita na Bíblia Sagrada de manhã, de tarde, de dia, de noite, de madrugada, e nós temos que estar aqui, comendo a Palavra de Deus todos os dias, para sermos luz, para sermos o sal da terra e para podermos influenciar e combater toda e qualquer ideologia contrária a esses princípios, aos princípios que querem destruir a família, aos princípios que querem destruir pessoas. Há regimes aí, muitas das vezes feministas, que têm se levantado para tentar deturpar tudo isso. Fique atento, estude um pouco sobre Karl Marx, sobre Paulo Freire, e você vai ver como está a educação brasileira. Mas eu quero dizer para você que juntos, todos nós, o Exército, a Igreja do Senhor, e o nosso pastor Jonatas tem motivado, tem incentivado a estudarmos a Palavra de Deus todos os dias. Medite na Palavra de Deus, leia a Bíblia e com certeza, como diz a pérola, marque a Bíblia e ela vai marcar a sua vida e você vai ficar atento a tudo isso que está acontecendo no mundo.